Olá, vamos definir a elipse então, nossa segunda cônica? A elipse é uma curva no plano, tá? E todos os pontos que pertencem à minha elipse têm uma característica. Quando eu somo as distâncias deste ponto a dois pontos fixos, focos, essa medida, essa soma vai ser sempre a mesma, independente do ponto. Se o ponto pertence à elipse, então, ao somar a distância deste ponto até um foco com o outro foco, eu vou obter sempre uma constante. Vejam a nossa curva elipse. Muitos chamam de oval, né? Um caso particular da elipse que veremos é a nossa circunferência. Os pontos F1 e F2 pertencem ao que nós chamamos de eixo maior. Bom, claro que dois pontos estão sempre sobre a mesma reta. Então F1 e F2 são os focos, pontos prefixados. Aqueles pontos P1 e P2 que aparecem no desenho são pontos quaisquer da elipse. Em amarelo eu tenho a medida de P1 a F2 e P1 a F1, e em vermelho eu tenho a medida de P2 a F2 e P2 a F1. Se eu somar aquelas medidas amarelas e somar as medidas em vermelho, o resultado vai ser o mesmo, tá? É isso que diz a definição. A soma das distâncias do meu ponto até os pontos fixos é sempre a mesma, é constante. Nós vamos chamar essa medida de 2A. Já vamos definir o que é o 2A. Então, isso vale para qualquer ponto da elipse. Por isso, nós podemos definir algebricamente que os pontos que eu estou chamando aqui de PI, que são pontos da minha elipse, tem essa característica, que é a distância de PI até o foco 1 mais a distância do PI até o foco 2 vai ser sempre igual a 2A, certo? Vejamos agora alguns elementos da nossa elipse. Bom, os focos são os primeiros elementos, os dois pontos fixos. Temos logo a seguir o centro. O centro da nossa elipse é o ponto médio do segmento F1 e F2. Tá? Ele se encontra sobre a mesma reta que F1 e F2. Temos a distância focal, que é o tamanho do segmento F1 e F2, a distância entre os focos, mede 2C. Temos o eixo maior da nossa elipse, que nós vamos dizer que mede 2A, justamente aquela medida fixa, tá? Essa é a medida do eixo maior. Temos a medida do eixo menor, que é um eixo perpendicular ao eixo maior e que também passa pelo centro. Ele mede 2B, vai de B1 a B2. Temos os vértices. Os vértices são as extremidades dos eixos A1, A2, B1, B2. E temos também uma medida denominada excentricidade, que ela vai medir aquele grau de achatamento, se a nossa elipse é mais ou menos achatada ou mais ou menos arredondada. E a fórmula para o cálculo se dá C sobre A, onde C é a metade da distância focal e A é a metade do eixo maior. Como o A é sempre maior do que o C, então quando fazemos o quociente C por A, o nosso resultado fica sempre entre 0 e 1. Quando dá 0 e 1, nós vamos ver casos especiais. Vejam a animação a seguir de uma elipse. Ó. Eu estou movimentando os focos nesta elipse. E o que está acontecendo? Ela está ficando mais arredondada ou mais achatada conforme eu movimento o foco. Notem que no momento em que os focos coincidiram com o centro, eles em si com o centro, nós obtivemos uma circunferência. Portanto, a circunferência é um caso particular de elipse. Nota que eu estou diminuindo o B ali, né, a medida da distância entre o centro e os vértices do eixo menor, e ela está ficando mais achatada. Anulei meu B e obtive um outro resultado. Depois nós vamos comentar os resultados especiais. Agora eu quero mostrar para vocês como é que eu faço em casa a construção de uma elipse, já que a elipse é uma curva fechada. Então eu tenho uma tabuinha aqui e esses pontos que eu fixei são os dois focos. Aquele cordão que eu amarrei nos parafusos, ele tem a medida 2A, tá? No momento que eu espicho o cordão, eu tenho medida 2A. Então eu vou espichar o cordãozinho aqui sobre a tábua e vou passar a caneta sobre ele. Olha o que está acontecendo, ó. Eu vou desenhando a minha elipse conforme eu faço esse movimento. Para fazer a parte de baixo, eu passo o cordão para o outro lado dos parafusos e sigo desenhando a parte de baixo. E por que que isso vale?
porque sempre, em qualquer ponto da minha elipse, quando eu espicho a corda, o cordão, a medida é fixa, 2A. Então veja que eu sempre tenho, se tu pensar em um triângulo, eu sempre tenho 2 lados de um triângulo. Se eu somar os 2 lados, eu tenho o segmento 2A. Isso é para verificar que sempre a soma das distâncias aos 2 pontos fixos vai dar a medida do cordão, tá? Então, vocês podem fazer isso em casa. Vou mostrar para vocês aqui, só para vocês verem a engenhoca que eu fiz para poder filmar essa madeirinha aí para vocês. Tente e invente. Olha só, tive que botar o meu celular num suporte de celular, mas como ele não parava, até porque ele é pesado, eu tive que amarrar numa caixinha de perfume. Como ele também não parava, eu tive que colocar uma borrachinha de cabelo para segurar. Tudo isso para tentar fazer vocês entenderem melhor a definição da elipse, tá? Um abraço, um beijo no coração de vocês. Bons estudos!